Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Corneta do Raid para o nosso segundo episódio da série Noob de Starter, não é mesmo? Bom, aqui nesse nosso segundo episódio nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade a algumas coisas, né? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nas missões, né? Que essas são as missões da árbitra. Depois que você terminar as missões da árbitra, você tem as missões do Hanto e do melhor boneco lendário do jogo, que é o Marius, o heróico. Esse boneco aqui é insano e demora ali a sua vida inteira pra pegar ele. Ele é muito difícil de pegar, mas enfim, ele é muito bom. Então, as missões da árbitra, aqui uma palestra sobre essa situação. A missão da árbitra, ela é o guiazinho pra você do que você tem que fazer no jogo. Pelo pouco que eu sei, eu vou seguir ela o máximo possível, tá? Porque ela é um norte, tá? Né? E sempre aproveitando, porque tem as missões de tipo assim, você tem que farmar tantas coisas aqui no calabouço azul, na fortaleza mágica, tanta coisa na fortaleza vazio. Então meio que tentar correr até a fortaleza que tá pedindo para facilitar e adiantar o dia, o progresso daquele dia, né? Pelo que eu sei que vai demorar, acho que é só na segunda parte que vem essa situação aqui, mas enfim. Depois disso, o que focar? Focar no covil do dragão. Você vai farmar dragão descontroladamente para você pegar equipamentos de velocidade, equipamentos de precisão e o que é o realmente importa, né? Velocidade e precisão. Aqui vamos lá. Você que é noob, igual eu, você vai pegar todos os equipamentos. Todos os equipamentos. Todos os equipamentos para você é útil, tá? Porque para você o que importa não é o que o set faz, né? O conjunto de velocidade dá 2 conjuntos da velocidade, 2 conjuntos da precisão e tudo mais. O suga-vida aqui, né? Que é o 4 conjuntos da aplica a cura com 30% e tudo mais. Mas para você nesse momento não faz muita diferença. Você precisa de status, não de sets, tá? Você só vai realmente se importar com o set em si muito lá pra frente. Porra, a hora que você tiver excelentes equipamentos ou bons equipamentos, né? Daquele set, de uma forma que faça sentido você combar o set com o boneco que você tem. Até lá, irmão, não se importa com isso, não se preocupa muito. Realmente só se preocupa em fazer coisinhas simples, igual o set de precisão e velocidade, que você só precisa de 2 peças para dar o acréscimo de 40 de precisão, um acréscimo de 12% de velocidade ali. Você que tá iniciando agora, você que só tem o Kael, você que não tem mais starter e tudo mais, mano, você vai colocar o set de suga-vida no seu Kael e deixar lá por muito tempo mesmo. Cara, o seu Kael vai ficar com esse set de suga-vida, velho, pra sempre se deixar. De tão absurdo que é, porque o suga-vida ele cura o seu boneco com 30% do dano que ele dá. Isso é muito bom, né? Isso é absurdo. E você precisa manter o seu boneco vivo. Depois que você tiver muito set de velocidade e tudo mais, ter as coisas acontecido e tal, aí você vai fazer aranha, tá? Você vai fazer aranha porque no meu pensamento, tá? Você vai precisar de anel, amuleto e bandeira. Tá? Porque para você atingir as estatísticas necessárias para os seus bonecos, você precisa de bandeira, tá? Você precisa atingir tal precisão, você precisa atingir tal resistência, você precisa atingir precisão e resistência no caso, né? Você precisa da bandeira. Você precisa de mais dano crítico, você precisa do amuleto. E o anel ali é aquele complemento geral, né? Das coisas. Então você vai fazer aranha para você fazer as compzinhas de anel, amuleto e bandeira. Depois disso, aí você faz ali na minha percepção, aí você só vai fazer Cavaleiro de Fogo. Quando você tiver meio muito bem satisfeito, né? Você vai meio que ter esse clique de quando parar de farmar o set de velocidade, você vai fazer o Cavaleiro de Fogo para você meio que pegar praticamente todos os equipamentos que tem aqui. Porque um equipamento fundamental é o Selvagem. Para os seus nukers, você tem que ter Selvagem, porque ele ignora 4 peças, ignora 20% da defesa inimiga. Né? Você tem um set de regeneração para você manter o seu suporte vivo, que é importante. Caso você precise manter aquele suporte vivo, é muito importante.
Você tem o de... Qual outro que tem aqui? Você tem o de atordoar, né? Situacional e tal, mas a questão é de regeneração e o selvagem são muito importantes. Principalmente o selvagem pro seu Nuker focando na arena. Então esse aqui é a santa trindade dos calabouços. Você tem aqui o pico de gelo, que vai vir com um reflexo. Só que o reflexo você vai usar só pra indie game. Pelo que eu percebo é só indie game mesmo, porque hoje em dia, com os sets especiais, você faz muita coisa com sets especiais, né? Com algumas comps. Igual, eu vejo muita gente na minha conta, eu vejo muita gente usando o Python com o set de reflexo. Então o Python se torna um tanque absurdo, porque ele é um boneco que ele cura os aliados com a vida máxima dele. Então você coloca uma cacetada de vida nele, você coloca uma cacetada de defesa nele e você coloca um set de reflexo. Isso é muito absurdo, né? Você tem o de amaldiçoado aqui, mas esse amaldiçoado é muito mais pra Hydra, né? É muito mais situacional pra Hydra, que com 4 peças você coloca o bruxaria, mas aí é meio mais fácil você, caso você não tenha um boneco efetivo de bruxaria, você usaria isso daqui, mas eu acho que até você chegar nessa situação da Hydra, se tudo der certo, você já tem um boneco de bruxaria que vai te ajudar muito. Você tem um set de irritar, que também é a mesma coisa, né? Funciona muito mais na Hydra, né? Funciona muito mais na Hydra. Enfim, esse aqui é o que eu posso dizer pra você sobre os calabouços de equipamentos. Aí você tem o labirinto do Minotauro, né? Que é pra você colocar as suas maestrias, né? Porque uma coisa que eu não comentei, você tem que determinar quais serão os seus 5, 6 bonecos que você vai levar pro level 60, tá? Você vai focar em 5, 6 bonecos pro level 60, que esses bonecos vão ser fundamental para sua conta. Então vamos lá. A gente tá focando no CB, certo? Eu vou levar... Eu nem sei se a Teodose é boa pro CB. Eu não acho que... Né, ela tem 4.9, mas me falta repertório para saber se ela é boa no CB. Então eu preciso... Aí, ó. Aí já vem para mim mesmo. Eu tenho que pesquisar para saber se vale a pena eu fazer ela pro CB ou não, né? Claro que eu vou botar a minha mítica no level 60, porque se é pra mim ter uma mítica e não fazer ela acontecer, pelo amor de Deus, né? Então eu obrigatoriamente vou colocar a Teodósia no level 60. Aí eu vou colocar a Sil e o Artak no level 60, porque eles vão upar a minha campanha, né? Então automaticamente os dois vão subir pro level 60. Então nós já temos 3 pro level 60. Aí nós temos o Geomance, boneco de dano, né? Que é muito, muito importante. E aí a gente vai botar ele no 60. Nós temos a nossa amiga Demita, para colocar no 60 também. Não temos uma comp de CB, certo? Não temos uma comp de CB. Pro comp de CB nós temos o Geomance, a Demita e a Teodósia. Aí, então neste caso, eu teria que aumentar o leque para colocar no level 60, que seria colocar a Fane, certo? Então Demita, Geomance, Teodósia e Fane e o Thorag. Teria os 5 bonecos para colocar no 60. Então são esses 5 bonecos, mais o Artak, mais a Sil. 7 bonecos, eu vou focar em 7 bonecos para colocar no level 60. Certo? Só que para não se perder, para não ficar muito confuso, você tem que ser focado. Então, primeiramente, vou colocar o Artak no 60. Coloquei o Artak no 60. A hora que ele estiver no 60, eu boto a Sil no 60. Botei a Sil no 60, aí eu vou botar a Teodósia no 60. Aí eu vou botar o Geomance no 60. Aí eu vou botar a Demita no 60. Sempre faça isso. Não fique botando vários bonecos ao mesmo tempo. Não. Foca em um boneco só. Depois que você coloca esse um boneco no 60, você vai pro outro. Pô, mas cara, eu tenho aqui, eu poderia botar o Bivalt no 50. Não. Foco. Tem um foco. Faça esse foco. Vai até o objetivo. Porque senão você vai ficar gastando muito recurso. Você vai ter vários bonecos upados e as coisas não vão acontecer. Certo? Então, de começou agora, você vai fazer só isso.
Aí você fala assim, pô, mas eu quero fazer arena, cara. Tem arena aqui, ó. Ó, o negócio da arena. Pá, tem arena. Blá, blá. Eu vou ser obrigado a colocar alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. A bonecagem de defesa da arena. Quero fazer arena, que não sei o que, mano. Quando for pra fazer arena, vai chegar a hora pra você fazer arena. Quando chegar a hora de fazer arena, aí eu vou trazer um vídeo falando da arena, explicando bonitinho e tudo mais. Até o momento, nesse grande prólogo da nossa conta, só vamos focar no PvE, né? Apesar que essa arena é PvE, né? Mas enfim, vou pegar as coisinhas aqui. Nós temos esse sistema, temos esses desafios aqui, né? É bom você também fazer eles, é mais um norte que essa conta tem e tudo mais. Alguns desafios são meio meh, né? Meio meh, porque aqui vai precisar de... Como que eu posso dizer? Tem bagulho de, tipo, você tem que defender, você tem que ganhar uma batalha de defesa na sua arena. Você tem que... Tem algumas coisas muito específicas que são bem chatas. Então, vai fazendo conforme dá. Não é muito o seu foco, mas vai fazendo conforme dá. Que nem agora, ó. Melhore uma habilidade de um campeão raro ou épico. Então, a gente pode vir aqui. E o foda disso aqui que você pega pra ver, não vê, né? Aqui, ó. Já dá pra fazer isso aqui. A gente vem aqui. Melhorar uma habilidade. Vamos melhorar a habilidade do Artak. Nós temos 9 livros lendários, né? Temos 31 livros épicos, 9 livros lendários e 7 livros comuns. Já uma dica daqui. Você vai deixar... Você sempre vai priorizar upar seus bonecos em torneios, em eventos e tudo mais. E nem tem o CVC, você sempre vai meio que priorizar colocar livros nos seus bonecos em CVC, porque é muito importante para ganhar pontos e tudo mais. Você quer fazer up de boneco e tudo mais, tá tendo um treinamento de campeão. Vai fazer no treinamento de campeões, porque você vai chegando aqui, ó, vai ganhando bastante item. Você sempre vai focar. Ah, pô, cara, mas eu tô com um boneco aqui, eu queria tanto colocar o meu Bivalt no 60, que não sei o que e tudo mais. Cara, se for uma necessidade extrema, você faz. Caso ele não seja uma necessidade, caso ele não vai fazer uma grande diferença na sua conta, caso ele não seja fundamental para aquilo, faz. Espere. Espere o momento certo, porque é muito melhor você fazer um treinamento de campeões que nem esse, porque no treinamento vai me dar um fragmento, vai me dar um livro, vai dar esse fragmento dessa relíquia aqui, honestamente. Então, sempre faça as coisas no momento correto. Igual. Não posso ter acesso aos torneios, mas se tivesse, vai ter o torneio do dragão amanhã. Né? Então eu vou farmar o dragão, já poderia ali estar pegando itens do dragão ali, que ajudaria muito a evoluir minha conta, né? Bom, uma coisa que eu queria falar sobre o mercado aqui, que nós temos esses equipamentos aqui, né? E honestamente não tem por que dar muita bola pra isso, não. Teria como abrir o resto do mercado aqui, coisa que eu não pretendo fazer, a não ser que apareça alguma coisa muito interessante aqui, não tem por que eu fazer isso, gastar minhas geminhas e tudo mais para abrir o mercado. Nós temos a mina, que eu fui pra comentar e não comentei. E o correto da mina é você colocar ela no level 3 o mais rápido possível, pra ela ficar gerando pra você, né, as geminhas e tal. Você vai ganhar 15 gemas por dia com ela no nível 3. Gasta 500 gemas pra colocar ela pra ganhar 500 por dia. A longo prazo, você gasta 1.500 gemas para colocar no level 3. A um longuíssimo prazo, faz muita diferença, obviamente. Cara, eu tendo apenas 2k de gemas, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes agora, nesse momento, comprar maestria pra minha Teodósia, ou pro meu Artak, ou pra minha Sil. Acho que eu vou comprar pro Artak pra fazer ele funcionar muito mais pra campanha, pra ele varrer a campanha logo. E pra você comprar as maestrias, custa 800 gemas, né? Do que comprar aquilo ali. Claro que agora, aparentemente, vai ter o 2x de Minotauro, coisa que não tinha antes, né? Coisa que não tinha antes. Mas, mesmo assim, cara, é um saco. E outra, pro Minotauro fazer, pra funcionar o Minotauro, tu tem que estar no 15, mano. Então até você fazer as maestrias aqui, bem, você tem que ter seus 5 bonecos no level 60.
pra fazer as coisas acontecer. Bom, falei demais, né, nesse prólogo aqui. Então, uma coisa que eu queria fazer. Vamos já testar a pior que... Mano, o pior que não tá... Mano, o pior que é o torneio, velho. É o torneio que tá tendo torneio de convocação, mano. Não é evento. Então, se eu convocar os bonecos, eu vou perder. Mas tudo bem. Vamos aproveitar esse 2x lendário aqui. Vamos abrir esses 3 fragmentos aqui só pra brincar. Só pra rir. Só pra rir. Vamos só rir. Vamos só rir. Antes disso, vamos ver aqui uma coisa que eu esqueci de falar. Que temos as tarefas também, né? Temos as tarefas diárias aqui, ó. Tem que convocar, né? Todo dia você tem que fazer isso. Toda semana você ganhar isso, tá? Todo mês você ganhar isso. Então, fundamental você fazer isso aqui todos os dias sempre. Então vamos convocar aqui, vamos aproveitar esse 2x e vamos ver se tá pocando ou não tá pocando. Vai! Shuren, horrível. Opa, lendário e... Grau, rei da cripta, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa. Vai, próximo. Tanto lendário pra vir no jogo. E mais um épico. Ei, Morag, hein, mano. A Morag é boa, tá? Mas a Morag meio que é um boneco de graça, mano. Tipo, mano, que abrimento lamentável. Lamentável. Nossa. Deplorável, velho. Deplorável demais. Você pode estar se perguntando, nossa, Corneta, por que você não convoca esse Arthur aqui? Esse Arthur também é um boneco de graça, tá? Porque eu vou deixar ele pra... Esses bonecos aqui. Você deve convocar eles em eventos, em CVC, em evento de perseguição de campeões, porque, mano, é muito importante. Ó, eu vou ter um lendário garantido numa perseguição de campeões. Isso me dá 500 pontos, certo? E é muita coisa, tá? É muita coisa, são 500 pontos. Tem? E no CVC isso são 30 mil pontos. Então você sempre vai pegar a convocar os bonecos em eventos importantes. Não sai convocando todo mundo, certo? Bom, nós aqui, né, nós tiramos aqui nosso mais novo lendário, o Graal, Rei da Cripta. Horrível. Mano, podia ter vindo uma das tartarugas. Já pensou se tivesse vindo uma das tartarugas? Ia ser assim uma coisa. Ia ser engraçado, né? Mas enfim. Temos a Morg aqui, né? Ela é boa. Ela é ok, né? Ela é ok, né? Ela é ok. Ela é ok. Ok. Ela é ok, né? Aí tem esse aqui, né? Que ela tem um ataque aliado, né? Que ela se junta pra bater. Que isso, gente? A polpa da bunda dela tá pra fora. Safadeza, hein, Plá? Mas a Morag, ela é uma boneca de graça, né? Porque se você vir aqui no programa da Plarium, quando você pega 1.250 moedinhas, que não é tão difícil assim, você acaba ganhando a Morag, né? Então, de momento, F. Vou tirar aqui o carinha, né? Olha, mano, olha o tanto de lendário que podia vir, né? Aí, Rotos, vai, tudo bem. Vamos vir aqui, tirar isso daqui. Certo? E, bom, é isso, né? Não tem muito... Aqui, ó, vamos fazendo junto aqui, ó. Derrote um chefe da campanha 3 vezes. Então vamos fazendo aqui, mostrar que a campanha é simples. Você vê como que aqui vai passar o rolo compressor. Claro que demora, hein, mano. Olha, esse 2x demora pacas, velho. Meu Deus. Atingimos nível 8. Subimos de nível. Amém. Aqui, ai meu Deus, abriu 3, que não sei o que. É só 2. Por quê? Porque aqui, ó. Derrote, sem perdas e somente 2 campeões. Pá. É isso, gente. O início do jogo é essa chatice. Mesmo você tendo
tendo todos os bonecos e tudo mais, mano, você tem que fazer o beabá do jogo. O beabá é essa lerdeza aqui que é inacreditável, mano. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, a hora que nós estiver no boss, eu volto. Aqui, ó, chegamos no boss, né? Vamos fazer aqui, vamos matar ele. Problema, sem nenhuma dificuldade. Você vai ver que avança tranquilo. Ah, uma coisa, quando eu vou gastar os meus recursos lá na taverna pra upar os bonecos? Cara, a hora que basicamente você meio que não passar, né? Fácil. Ganhamos uma campeã, você que é free to play, acabou de começar a jogar, acabou de tipo assim, não vou gastar nada do jogo, não tenho start, não vou comprar start e tudo mais. Esse Sotista Guerreiro é uma boa boneca. Claro que, outra coisa, se você começar a jogar, cara, você não pode começar a jogar do zero. Você tem que começar a jogar com um código, mano. Tem que ir atrás de um link. Eu vou tentar ir atrás desse link, que é um link onde você começa de... Você começa com... você tem a Reitora Drat. Você tem Fane, você tem Tagor, você tem... você tem outros 2 bonecos lá que eu não lembro agora. E você ainda tem um código Berserk que te dá o Tollen, mano. Então assim, você tem uma comp absurda, absurda. Então mesmo se você não tiver uma starter, você consegue começar a jogar de uma forma muito foda. Porque você vai ter Tollen, Reitora, Fane pra CB, o Tagor, que é um épico absurdo, muito bom, um suporte excepcional. E então ali, você já tem uma comp muito boa. Então você tem que começar com um código também. Não dá pra começar no pelo. Começar no pelo, esse jogo é suicídio. Suicídio. Ó, vou botar pra rodar de novo aqui, né? Mais 2 vezes, pra nós fazer a missãozinha lá, né? E, cara, assim... É uns vídeos... Eu percebo que vai ser uns vídeos longos, né? Devido a toda essa questão. Mas, cara, bota no 2x aí, bota no 3x aí. Pra agilizar esse processo aqui, pra você ver as coisas, pra você ver os numerozinhos rodando na tela, pra você ver as coisas acontecendo. Porque 22 minutos de vídeo é muito tempo, hein? Pelo amor de Deus, é um tempo considerável da sua vida aí, meu garoto. Na minha outra conta aqui, eu tô olhando aqui pra cima, olhando a minha outra conta que eu tô fazendo a fusão do Michelangelo, né? Obviamente. Atenção, mas enfim, vamos aqui dar continuidade. Bom, fiz a missão, beleza. Pá. E dá pra você ir avançando aqui na campanha. Mas antes de avançar na campanha, eu quero dar prosseguimento aqui. Aqui, ó, já fizemos a missão da árbitra ali. Vamos ver a segunda. Equipe 1 campeão com 6 artefatos. Ok, beleza. Temos que equipar o nosso bonequinho. Aqui, ó, iniciou essa porcaria desse torneio. De um dia... Mano, são 2 dias de torneio. 2 dias de torneio. E ainda leva mais 24 horas pra rodar. São 3 dias que você perde da sua vida. Pra você ganhar energia, 5 fragmento verde, 1 set de velocidade e um boneco merda. E se você ficar em primeiro lugar, você ganha um fragmento ancião. Isso aqui é um descaso absurdo, mano. Eu vou perder uma fusão igual do Donatello pra isso, mano. Olha, inacreditável. Pegar aqui, né? Vamos limpar esses pontinhos vermelhos que ninguém merece. Já tem outro pontinho vermelho aqui, ó. Pontinho vermelho aqui. Pegar aqui, resgatamos. Já chegamos no nível 10. Já desbloqueamos aqui a gente poder entrar em clãs, né? Temos que gastar energia, temos que fazer um upgrade. Bom, uma coisa aqui que eu gostaria de falar sobre a gente tá sobre equipar boneco e tudo mais. No momento da gravação deste vídeo, no dia 23 de 8 de 2025, fazem 2 dias que foi liberado o Free Reguil geral. Então agora, irmão, eu posso botar aqui, ó, botei esse equipamento, pô, não gostei, vou botar de novo. Porque antigamente você tinha que pagar prata pra fazer isso, certo? Que é maluquice, agora é de graça, agora você não precisa se preocupar, agora você pode ficar tranquilo. Uma dica. Não vende nenhum equipamento que você tem aqui, tá? Nenhum.
Por quê? Porque lá na frente, agora que meio que tem o free regear, você vai ter muito mais prata. Agora a sua prata vai ser bem abundante. Por ela ser bem abundante, você não precisa desfazer dos equipamentos. Você não vai desfazer dos equipamentos porque tem algumas missões da árbitra que é muito específica. Do tipo assim, equipe um boneco com que aonde a luva seja de ataque, porcentagem de ataque, uma luva de porcentagem de ataque, aqui ó, uma luva de porcentagem de ataque. Aí você tem que equipar uma luva com um boneco com uma porcentagem de ataque, uma bota de porcentagem de ataque, um peitoral com porcentagem de ataque e com esses três. Se você vender, você tem que ficar farmando nos calabouços esses bagulho. E o farm é aquilo. Pode cair no primeiro, ou pode cair no 10.000, velho. Entende? Então não vende nada, deixa do jeito que tá, essas porcaria toda aqui, deixa do jeito que tá, certo? Você que tá aí, você tá com o seu Kael, aquilo que eu falei, você vai colocar o set de suga-vida no Kael, né? Você vai fazer o set de suga-vida do Kael. Pode deixar o set praticamente completo de suga-vida no Kael, sem problema nenhum. Né? Essa compra aqui tem até bastante equipamento. Mas eu vou querer montar um Artak aqui de forma legal. Quero montar o boneco. Você tem duas formas. A primeira forma, obviamente, é você ir montando, né? Dica fundamental. Comece da bota pro ataque. Da bota pra arma, certo? Você começa primeiro pela bota, aí você vê os stats da bota. Bota, sempre velocidade, certo? Você sempre vai priorizar a bota de velocidade. Não tem bota de velocidade? F. Né? Mas você sempre vai priorizar a bota de velocidade, certo? Aí você vai priorizar, aí no peito, você vai fazer o peito baseado no seu boneco. Pô, o Artak, eu quero. O Artak, ele é um boneco de dano e ali ele tem que ter. Ele coloca ali queima-vida e tudo mais. Aí você poderia colocar, pô, um boneco suporte, eu vou colocar um peitoral de vida, pra ele ficar vivo, obviamente. Vou botar um peitoral de. Um peitoral de precisão pro meu boneco sempre estar ali aplicando o suporte negativo. Eu vou botar um boneco de resistência, porque eu quero que ele, né, um boneco um suporte positivo, que eu quero que ele não fique tomando debuff e tudo mais. Então você vai, tipo, meio que olhar o seu boneco e ver o que você quer e tudo mais. Uma dica extra nessa situação é o que? Pô, cara, não consigo montar, tenho muita dificuldade e tal. Você vai baixar o aplicativo do Hellraid, certo? O aplicativo do Hellraid. Mas eu consigo mostrar ele aqui pra vocês, porque o aplicativo do Hellraid estava fora. E eu quero ver se ele voltou. Se ele voltou, eu vou conseguir mostrar pra vocês. Então só um momento. Aqui, ó. Baixei o programinha aqui, né? Ele tá com esse negócio porque eu tô com a minha outra conta aberta, mas aqui vai estar tudo verdinho. Você vai lá, cria uma conta pra você e tudo mais. E a partir disso, você vai ter uma situação que você vai ter todos os seus bonecos, ó. E já é a minha conta, né? Você tem todos os seus bonecos. Aí você fala assim, pô, eu tenho aqui, quero montar um boneco. Aí você vem aqui, vem num balance mode, damage mode, survival mode, não importa, bota aqui o que você quer e tal. Vou fazer bem por cima, depois você, caso queira uma coisa detalhada, eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, né? Mais, ele vai analisar todos, aqui ele vai precisar aumentar a velocidade. Ele vai analisar todos os itens que eu tenho na minha conta e fazer aqui um preset, vai ter um presetzinho aqui e tal, né? Vou vir aqui e aqui vai ter para equipar dentro do meu jogo, certo? Não vai acontecer por causa do negócio. Então, caso você queira maximizar o processo e você, tipo assim, pô, cara, não sei como montar e tal, o site do Hellraid vai fazer tudo pra você, certo? Não vamos mexer nisso agora, isso aqui é lá pra frente, né? Vamos voltar aqui para as coisas. E vamos dar seguimento. Aqui no mercado, o mercado atualiza a cada 1 hora. Vamos sempre comprar o negocinho verde. Se tiver boneco verde também você compra, porque vai ser importante pra... Deixa eu tomar água aqui, ó. Pra... Fala.
Pra dar up nos seus bonecos. E nós temos aqui, né, a Plário já querendo enfiar de coisa em nós. Aí já ganhamos aqui mais um negocinho e tal. Vamos dar uma olhada que nós temos aqui. Recompensa de ganhar, subir de nível. Vamos ver as missões. Aqui na missão da árvore, nós temos que equipar o boneco. Deixa eu ver nas tarefas antes. Temos a tentativa e use energia. Ok, então vamos vir aqui. Vamos montar o nosso ataque. Ataque. Pá. Passar pelas botas. Cara, o que o Artak precisa? Eu nem sei, eu não sei o que o Artak precisa. O Artak precisa de. Ele é vida, né? Ele bate na vida. Eu não. Por ter Free Regill infinito, não vou me preocupar muito, não. Mas eu poderia pensar em alguma coisa efetiva. Mas acho que a gente vai pensar em. Quero dano bruto. Então ele bate muito na vida. Então vamos vida, velocidade e ver o que nós temos. Tem. Se tiver uma bota de velocidade, vai ser bom. A bota de velocidade que é a gente quer. Quer priorizar a velocidade na bota. Beleza. Bota de velocidade. Vem aqui. Peitoral. Esse aqui, ó. Aí entra aquele negócio dos sets, né? Eu tô em cima dele aqui. Deixa eu... cadê? Vou ver de lugar. E aqui tem o set, aqui tem as especificações do set e tudo mais. Não vou entrar em detalhe nisso agora, mas uma coisa que eu queria falar aqui, ó, dois artefatos deste set, ele dá mais 10% de velocidade, mais 40 de resistência. Já tem uma bota dessa. Né? É interessante pra nós? Pro Artak não, nesse momento não. Não faz diferença eu ter dois sets desse, né? Dois conjuntos desse. Porque eu quero vida, quero o máximo de vida possível. Eu posso pegar esse aqui, ó, ele dá precisão e velocidade. E a velocidade que dá velocidade. Então eu vou botar esse aqui. Esse aqui vai dar um pouquinho mais de ataque, mas não quero, foda-se. Vamos na luva. Temos uma luva de precisão. Temos outra, aqui ó. Eu poderia priorizar por esse aqui, porque ele vai dar mais precisão. Né? Ele vai dar uma precisão base, mais 40 de precisão base por causa do 7. Né? E esse aqui, e todos eles estão dando meio que a mesma vida. Esse aqui tá dando 1.200 de vida, né? Mas eu vou abrir aqui o provador, colocar essa luva por enquanto pra gente ver se a gente consegue alguma coisa desse daqui. Aqui em cima pra gente pegar a bonificação desse set, né? Temos um selvagem. Os selvagens terem... Não, o selvagem não faz diferença. Eu tô me complicando aqui, ó. Não temos... Esse aqui dá 923 de vida. Isso daqui. Esse aqui dá 935, ó. Esse aqui é bom. Aplicou a precisão que dá pra ter um pouquinho de precisão no Artak com 71, né? Capacete. Aqui... não tem nada de velocidade, infelizmente. Tem... Se eu pegar dois conjuntos de velocidade agora aqui, ó. Ele vai estar com 144 de velocidade e 14k de vida. Né? Essa arma tá dando 240 a mais de vida. 210 e tal. Não... realmente, vamos deixar ele assim por enquanto. Tem muito o que fazer. Ele pelo menos tem um anelzinho, ó. Dá pra colocar um anelzinho. Né? Nossa, mano, que cabaçada, hein? Que cabaçada minha. Brincadeira o negócio desse, velho. Muito cabaço ele, cara. Tá, mas... muito cabaço. Não cometam esse erro, galerinha. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Certo? Qual que é a luva? Equipar. Vai pra salvar. Pack também. Eu já vou equipar a Seal também. Vai subir campanha pra nós. Então, vamos... equipar a Seal aqui. A Seal é velocidade e... cara, não sei. Acho que vida também. Porque quanto mais vivo eles ficarem na campanha, melhor.
lembre-se, a campanha nesse exato momento, ela é muito fácil. É só você andar e é só você sair andando ali, né? Você não precisa se preocupar com nada. Porém, com o passar do tempo, vai aumentando ali vai aumentando a dificuldade. Então você meio que quer fazer uma coisa simples, mas ao mesmo tempo efetiva, né? Pra não ter que ficar fazendo isso aqui a todo momento, né? Deixa eu abrir o provador de novo pra gente agilizar em algumas coisas aqui. Isso. Esse negócio aqui de ele dar mais velocidade é muito. Vou botar esse aqui. Tá, vamos buscar lá, hein. Buscar esse. O escudo de velocidade tá muito fraquinho. Ih, já temos 7. No capacete não tenho nada de imortal, né? Aqui, ó. Imortal ele aumenta o ataque, ignora a defesa inimiga. Infelizmente tem algo bom. Tem. Ela nem tá tendo precisão, coitada também. Ó, um capacete interessante. E aqui na arma aqui, vou botar essa arma de velocidade. O anel, ela não tem nenhum anel. Vamos equipar aqui. Ok, Seal e Artak equipados. Já fizemos mais uma missão. Aqui, ó. Equipe um campeão com 4 artefatos do nível 4 ou superior. Você vai vir aqui já vamos fazer um pedir equipamento. Infelizmente gastar recurso em equipamentos ruins. Mas aqui, ó. Dica. Não sai upando loucamente seus equipamentos, pelo amor de Deus, tá? Você tem que fazer uma análise muito bem de como passam seus equipamentos. Mas já que a gente tá aqui no começo, são equipamentos que, tipo, podem ser excepcionais ou não podem ser excepcionais, porque eu não tô analisando isso, eu só tô fazendo. Upa na cautela, certo? Não sai botando todo mundo pra 16 não, tá? Igual essa bota aqui, ela tem velocidade, ela tem ataque flat, porcentagem de ataque, porcentagem de vida e precisão. Ela é meio que... Ele é bom pra um nuker, né? Ele é bom pra um nuker e se um nuker precisar de precisão, tem alguns que precisam, tipo o Tolin. O Tolin é um nuker que precisa de precisão, né? Então é isso aí, vamos botar isso aqui. Essa melhoria instantânea é absurda, porque antigamente não tinha isso, né? Então é isso. Bom, vamos ver aqui mais até, ó. Cai um roll em ataque, já fez a missão ali. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um de vida, com vida, velocidade e defesa. Ó, esse peitoral, ele é ruim. Ele é horrível, na verdade. Porque ele não tem... Nenhuma dos dois aqui é em porcentagem. Ele tem velocidade que faz ele ganhar o seu mérito. Mas por não ter porcentagem, nem por vida porcentagem, nem defesa porcentagem, ele é muito ruim. Não é um equipamento que você vai upar pra mais. Você não deveria nem estar upando ele, né? Mas caiu, ainda bem, pra nossa sorte, caiu um roll em velocidade. Essa luva é uma luva de porcentagem de vida boa, dano crítico, vida flat, né? Que pode fazer um caso, e precisão. É uma coisa, né? Essa luva aqui. Sei. Tem que dizer. Eu sou muito noob, tá? Eu não sei fazer negócio de equipamento. Peço. Certo? Mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, essa luva aqui não deve ser uma luva tão interessante ao ponto de eu ficar investindo nela, né? Ainda caiu dano crítico. Porque aqui, se fosse um nuker de vida, beleza. Mas esse precisão aqui já quebra um pouco a... E nós temos que upar mais um aqui. Escudinho, nós temos vida com dano crítico, precisão e vida flat. Esse escudo aqui é pra defesa. Bom escudo pra nuker de defesa, tá? Por quê? Porque escudo, capacete e arma, eles são setados, certo? Então o escudo é setado em defesa, capacete é setado em vida e arma é setada em ataque. Então aqui, pro nuker de vida, ele tem um dano crítico, ele tem a vida e ele tem a vida flat. Né? E tem um pouquinho de precisão, mas tipo, dos 4 status, que tem aqui poderia ter uma taxa de crítico, seria fundamental.
Obviamente a velocidade, que a gente sempre busca a velocidade nos nossos equipamentos. Fizemos aqui, fizemos mais uma missãozinha, pá. Agora, passe a fase 7 do esgoto do Arnok na dificuldade normal, que é o capítulo 2. Que é basicamente completar o capítulo 2. Mas antes de a gente completar o capítulo 2, nós vamos vir aqui, resgatar isso aqui e aqui usar energia. Mas, vamos dar algum segmento aqui. Essa aqui é mensal, né? Então, em algum momento eu vou botar o negócio negócio 16. Aqui nós temos acender o campeão e melhorar um campeão até a patente 4. Deixa eu fazer isso aqui já. Que é bem tranquilo, né? Um campeão pra patente 4. Vou botar o Kael mesmo, né? Vamos melhorar o Kael aqui pra patente 4 já. Gastar umas cervejinhas. Não deveria estar fazendo isso, mas vamos só aqui pra gente já garantir logo o nosso negócio. Nossa, eu não tenho nada. Eu nem como um boneco pra... Nossa, por que tá bloqueado? Boa. Botei aqui no level 30. Botar aqui, vamos gastar aqui, né? Vamos gastar franguinho, né? Sempre bom gastar frango, porque você não gasta os bonecos. E por você não gastar seus bonecos, entra naquela questão de que quando tem o evento de treinamento de campeões, você sempre vai querer upar seus campeões até o cap ali, até um número interessante, pra você ficar ganhando pontos. Então você gastar os franguinhos, obviamente nessa situação é melhor. Pô, upei meu Kael. Beleza, acender. Eu vou acender o Artak, certo? Eu poderia acender já ele todo aqui e deixar boladão? Poderia, talvez, eu não sei. Tem... Oh, vou ter que farmar... Não tem poção nessa conta. Ô, louco, essa conta aqui tá passando fome. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer somente o necessário e vou fazer... Bom, como eu estava dizendo, eu não vou upar loucamente. Eu vou seguir as missões, tá? É claro que bom, que nem a Sil, quando você faz a 3, toda vez que você upa um boneco pra 3, ativa a habilidade do boneco, né? Que eles têm ali algumas habilidades especiais a partir do momento que ativa a 3. Você vê aqui, ó, ela vai ativar essa daqui e tudo mais. Eu acho que na verdade eu vou botar a Sil na 3, tá? Se você tem a Sil, coloca ela na 3, na verdade. Já contradizendo o que eu tava falando. Por quê? Porque você vai habilitar a passiva dela, que faz com que o boneco ganhe vida, né? Então já elimina a dor de cabeça de você perder energia desnecessária. A gente vai acender a Sil aqui, nível 3, certo? E não mexe mais. Eu poderia botar livros, né? Pô, eu não quero botar livros nem na Sil. De lendários assim, né? Eu vou botar aqui um livro no ataque. Porque já tem aquela missão lá, né? Eu não recomendo, quando eu falei, não façam isso fora de CVC e tudo mais. Mas eu vou fazer isso porque eu vou fazer a missão. Eu vou ser bem economista, bem, né? Bem assim. Eu vou seguindo as missões pra mim maximizar tudo ao mesmo tempo, tá? A gente tá junto nessa de maximizar o máximo de maximizar as coisas e fazendo acontecer, né? Só bom, pegamos aqui, né, as energias, né? Aí temos que gastar essas energias e tal. Claro, vai tacando promoção, cara, vai tacando coisa na nossa cara, né? Bom, eu queria muito conseguir nesses próximos, antes desses 1 dia e 13 horas, finalizar, né? Aqui a campanha no difícil, no brutal e tal, né? A conseguir pegar esses fragmentos rápido. Aproveitar esse 2x aí e ver se acontece alguma coisa. Mas agora é bem simples, né? Subir a campanha, fazer as missões da árbitra aqui, né? Fazendo as missões da árbitra e tudo mais. E
E é isso, não tem muito o que falar, muito o que fazer nesse início de jogo. Então, bom, esse foi o nosso segundo episódio da nossa série Noob de Starters, né? Espero que vocês tenham gostado. E valeu! Falou!